Boa noite a todos e todas, os amigos que nos acompanham pela internet também. Que o amado Mestre nos oriente, abra os nossos corações e as nossas mentes para o comentário da noite, para a leitura da noite, porque eu vou dizer a vocês, o ensinamento da noite, eu acho que é um dos mais complexos, porque eu estou tentando tirar do meu vocabulário a palavra difícil. Então, vamos chamar de complexo, ensinamento proposto pelo Mestre Jesus e, portanto, resultado desse comentário de Emmanuel. É o capítulo 63 do livro Pão Nosso, cujo título é O Senhor dá sempre. Como Emmanuel é sempre muito direto nos seus títulos, ele já vem dizendo sobre o que ele vai falar, né? Se o Senhor dá sempre, por tudo, dai graças, né? Mas vamos ao comentário. Eu vou lendo e a gente já vai pontuando algumas questões para que a gente possa refletir aqui ao longo desses 20 minutinhos. Ele printou, né, um trecho de Lucas 11:13, que diz o seguinte: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Esse trecho, e já o finalzinho desse capítulo, Jesus está num diálogo com os discípulos, e os discípulos pedem que ele ensine para eles uma oração, assim como João teria feito. E aí ele ensina o Pai Nosso. Logo após falar o Pai Nosso, né, recitar o Pai Nosso, ele traz alguns ensinamentos que a gente vê em outros momentos da vida de Jesus. Pede e vos será dado, buscais e encontrareis, bate e será aberto. E aí, seguindo essa fala de Jesus, ele diz que nós, enquanto pais, né, queremos o melhor para os nossos filhos e procuramos fazer, né, dentro desse nosso entendimento do que é o melhor, fazer por eles, né, dar-lhes o que eles nos pedem. E que desta forma, nós homens, né, homens no sentido de seres humanos, tá, gente? Então, nós seres humanos, jamais daríamos uma serpente a um filho no lugar de um peixe, né? Se ele pede o alimento, você não vai retribuir esse pedido com uma serpente, por exemplo. E é nesse contexto, nessa fala de Jesus, primeiro falando sobre o Pai Nosso, depois trazendo para a gente esses conceitos sobre a importância do saber pedir, do que procurar, né? Ele traz esse trecho, nos dizendo que nós que somos maus, e aí vamos entender, nesse contexto de apegados ainda a tantos vícios, né? É, damos boas dádivas aos nossos filhos, oferecemos a eles boas dádivas dentro, obviamente, das nossas condições. Imagine o que o Pai Celestial não é capaz de fazer. E aí ele começa o texto dizendo: Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? E aí vem a primeira reflexão da noite, que eu acho que a gente tem que começar pensando, né? Que tipo de súplica nós fazemos? Né? Essa coisa do pedir e obter, o que pedir, né? Não é qualquer coisa.
E na maioria das vezes nós estamos ali atrás de súplicas que vão resolver aquela situação de maneira muito momentânea, provavelmente de acordo com o meu interesse pessoal e não com o interesse coletivo, e diante de uma reflexão que eu tenho a partir dessa visão turva que nós temos enquanto criaturas encarnadas, né? Então, são muitos. Quando a gente pensa em pedir algo ao Mestre, pedir algo a Deus, a gente precisa ter cuidado, porque a perspectiva que a gente está tendo daquela circunstância que a gente está vivendo é certamente uma perspectiva muito estreita do que é o todo e do que representa aquela experiência que a gente está vivendo. E aí, ele continua: o devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o nosso entendimento. A misericórdia divina não nos abandona nunca, né? Às vezes a gente tem a percepção equivocada de que quando a situação está muito difícil, é porque Deus nos abandonou. Muito provavelmente é o momento que ele vai estar mais próximo, né? O problema é que a gente está tão envolvido naquilo que nos tornamos incapazes de perceber a sutileza da sua misericórdia e que, às vezes, convenhamos, não é nem tão sutil. Nós é que estamos realmente completamente afastados dessa inspiração divina para que a gente seja capaz de ser tocado. Então, são duas coisas aí que Emmanuel já levantou, que são de profunda reflexão, e eu acho que cada um desses parágrafos dava para a gente separar e fazer um comentário inteiro, né? O que pedir, como suplicar, pelo que suplicar, né? Diante dessa nossa visão encurtada da vida, por conta dessa nossa condição de encarnados, e mesmo na condição de desencarnados, não vamos nos enganar, a gente ainda vai ter uma visão muito estreita do que é o todo que nos envolve, porque somos espíritos em processo ainda. E, acima de tudo isso, como é que nós estamos para receber essa misericórdia divina? Que às vezes só falta nos empurrar a pontapés e a gente ainda assim não consegue atentar para para esse contato que o divino tenta fazer com a gente. E às vezes, e aí eu vou falar um pouco mais tarde, é uma mensagem de WhatsApp que você recebe naquele dia de uma maneira muito despretensiosa, mas que parece que foi feita para você. Às vezes é um amigo, é um pai, é uma mãe, é um companheiro, é um filho que é utilizado, né, que é inspirado, que funciona como esse instrumento da misericórdia divina. Só que qual é o nosso problema? Se a gente não tiver um encontro como Paulo teve, para a gente não está bom. Se Jesus não aparecer e não nos deixar cego ali, a gente vai continuar sem enxergar todas essas tentativas que com certeza são enviadas para nos alertar, para fazer com que a gente retome o nosso caminho, ou pelo menos faça escolhas melhores. E aí o benfeitor continua: liberta a atmosfera, um pouquinho antes. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Então, não vai ser para o nosso desejo egoísta. Ah, mas eu pedi. Não adianta. A misericórdia divina não vai corroborar com o nosso desejo egoísta. E aí a gente entenda por desejo egoísta muitas possibilidades. Aquele apego que nós temos às pessoas, né? Aquele apego que nós temos às coisas, aquela postura, às vezes,
um tanto quanto autoritária e sabedora da verdade, que nos possibilita enxergar outras possibilidades. Então, essa coisa do desejo egoísta, ele pode estar em todo e qualquer pedido, né? Ai, mas eu estou orando pela saúde de alguém. Oremos para que Deus dê a ele toda a misericórdia que ele merece, todo o apoio, todo o suporte, toda a possibilidade de utilizar daquele momento como aprendizado, porque o que dali vai acontecer está nas mãos de Deus, não está na nossa, né? E é dentro dessa perspectiva ampla que a gente precisa entender a atuação da misericórdia divina. E ele continua: liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade, defende a flor com espinhos, protege a plantação útil com adubos desagradáveis e sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Perceba que ele utiliza quase que opostos, né? A atmosfera fica mais leve depois da tempestade. O que é que ele está querendo nos dizer com isso? Que é preciso enfrentar esta tempestade, enfrentar bem, para que após a tempestade a gente consiga respirar de maneira leve. E o que é isso? Não é não sofrer, porque a gente não pode simplesmente dizer, ai, Senhor, eu quero viver toda a minha existência tranquila. Não estaríamos aqui na Terra, né, se assim o fosse. Mas é que a gente consiga ultrapassar esses momentos de dificuldade com o equilíbrio, o discernimento e a fé necessária para que lá, quando a gente passe, seja qual for o tempo que durar, você pode me perguntar, e se for uma encarnação inteira? Aí eu vou lembrar de que o que é uma encarnação diante da nossa vida, né? Essa vida que depois que se forma, ela é infinita, né? Quando que o espírito vai deixar de existir, né? Então, o que é uma encarnação? O que são 60, 70, 80, 90 anos diante de uma existência? E é isso que Emmanuel vem nos lembrar, né? Defende a flor com espinhos, né? Então, percebamos que a gente sempre precisa enfrentar algo para conquistar aquilo que efetivamente necessitamos, porque ainda somos incapazes de aprendermos apenas pelo amor. Se assim não fôssemos, né, a leitura do Evangelho nos bastaria, mas a gente precisa vivenciar as experiências, porque a leitura dos Evangelhos ela vai nos dar sustentação para quando a gente estiver vivenciando a experiência, a gente conseguir pelo menos lembrar, olha, agora é o meu momento de tempestade. Agora é aquele momento que eu preciso estar ainda mais conectado com o meu divino, para que eu me permita ser influenciado e receber a misericórdia. E é nesse sentido que Emmanuel vem nos alertar. E aí ele continua: assim também nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam esforas ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Perceba que a dificuldade é oportunidade. É por isso que eu estou tentando parar de falar de dificuldade, né? Estou falando de complexidade. Então, a complexidade é oportunidade. É oportunidade de rever nossos conceitos, nossos pensamentos, nossas atitudes, a forma como nós encaramos a nós mesmos, o outro, a nossa vida, a nossa relação com o Cristo. E aí, tudo vai precisar nos acontecer para que a gente aprenda, acorde e alerte para esses ensinamentos. Emmanuel continua dizendo: roga, pois, ao Senhor a bênção de luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Perceba que esse ponto é quando ele nos alerta para que a gente, nesse momento de tempestade, esteja atento, porque às vezes estamos tão envolvidos no problema
que a solução é mais simples do que nos aparenta à primeira hora. Então, quando ele nos diz para que a gente não fique preso nesse labirinto, é para enxergar além, né? Para entender o que está para além disso. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai. E aí, eu me lembrei da paciência. Eu me lembrei da paciência porque é preciso ter paciência, né? E não é apenas conversa, porque existem tempestades que vão durar muito tempo. Eu acho que, às vezes, até a menor tempestade, o fato de já dar uma bagunçada em tudo, parece que dura anos. Então, o exercício dessa paciência que Emmanuel nos convida é fundamental para que a gente não perca o nosso rumo. E não é uma paciência de sentar e esperar, né? Tenha paciência, então sente e espere aí que até a tempestade passar. Não. A paciência com o Cristo, né? Essa espera com o Cristo, ela não é acomodada. Ela é uma espera em serviço. E entendamos aqui por serviço, não apenas esse trabalho laboral que nos dá o retorno financeiro. Entendamos por serviço essa necessidade que nós temos do trabalho para nos melhorarmos, melhorarmos o outro e, quem sabe, pararmos de nos preocupar tanto com aquele problema. E aí, de repente, ele passa até mais rápido. Então, a espera com Cristo, ela é uma espera ativa, laboriosa, né? Não é aquela espera de dizer, ai, estou passando por um problema, vou ali me deitar um pouquinho. Não, não funciona assim, né? É uma espera que é ativa, seja ela através da oração, se a situação não nos permitir uma atitude imediata. A oração com a paciência, tá? Fique claro, porque às vezes a gente pede a Deus, barganha com Ele e dá um prazo para Ele resolver o nosso problema, senão a gente vai jogar tudo para cima. E não é esse tipo de espera que a gente está propondo, nem que Emmanuel veio nos convidar a refletir. E aí ele termina dizendo: o tempo é o nosso explicador silencioso e revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Ele volta a falar que dor é um impulso da misericórdia divina para que a gente caminhe. Às vezes a gente está muito parado, andando muito devagar. E aí a gente precisa de alguma coisa que nos mobilize. E eu falei um pouquinho antes dessa forma como a misericórdia divina ela atua na nossa vida e às vezes a gente está tão atribulado que não percebe. Eu hoje recebi uma mensagem que me tocou profundamente. E eu tive um dia extremamente atribulado. Eu refleti sobre a mensagem na hora que recebi, mas depois passou. E aí, quando eu sentei aqui, foi a primeira coisa que eu me lembrei, foi dessa mensagem. E foi um videozinho, não vou falar dele todo, mas o conteúdo era o seguinte: a pessoa falava sobre as dificuldades pelas quais nós passamos no dia a dia, que temos de enfrentar, e a forma como nós lidamos com ela, né? No geral, nos colocamos numa posição de cansaço, e esse cansaço nos convida a desistir, né? Seja lá qual for a luta, né, individual de cada um de nós aqui. Mas quem nunca pensou em desistir de algo, né? Ou de alguém? E aí, ela falou um negócio que é tão óbvio, mas que eu achei fantástico, porque me fez refletir muito.
sobre esse conselho simples. Ela pergunta: o que que uma pessoa faz quando ela está cansada? Ela desiste ou ela descansa? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre todas essas questões que nós precisamos vivenciar ao longo da nossa existência, que são necessárias, porque são oportunidades dadas pelo Senhor, e que em muitas delas nós nos deparamos com pessoas cansadas, né? E em algum momento pensamos em desistir. E aí a mensagem vem nos dizer que o caminho não é desistir, porque provavelmente se eu desisto aqui, lá na frente me aparece outra coisa, me aparece outra coisa, que me aparece outra coisa, e em algum momento eu vou precisar resolver isso. E aí ele diz: pare e descansa, né? Aí vocês vão me perguntar: Thalita, e como é que descansa? Bom, aí obviamente é uma reflexão individual, porque cada luta ela é muito pessoal, né? Cada mensagem vai tocar cada um de nós de uma maneira muito particular. E isso faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? Esse autoconhecimento, de entender quais são as nossas lutas, quais são as nossas súplicas, qual é o nosso momento de descansar e como nós devemos fazer esse descanso. Lembrando que a paciência com Cristo não é uma paciência passiva, ela é ativa, ela é laboriosa. Então, esse descanso certamente não é apenas um descanso literal da mente e do corpo, né? E é por isso que a gente precisa refletir. É por isso que a gente precisa se autoconhecer, para que tudo isso que o Mestre nos trouxe, todos esses ensinamentos, e que tantos espíritos vêm corroborar e vêm acrescentar alguma informação ou tirar uma dúvida, para que tudo isso faça sentido, a gente precisa se colocar nesse lugar de criaturas em processo de autoconhecimento, né? Para a gente entender quais guerras que a gente precisa lutar e que a gente lute o bom combate, né? Como ensinou o mestre, com a paciência que ele nos ensina, com os ouvidos e os corações abertos para a sua misericórdia, trabalhando, né? Para que a gente possa efetivamente fazer o bom uso de tantos bons ensinamentos. E é isso, senhores, que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana de muita tranquilidade e que, acima de tudo, de muitas oportunidades a serem vivenciadas ao longo da nossa jornada.